Queria somente voltar um pouquinho no capítulo 12, por causa de uma coisa que eu mesmo falei na semana passada, mas eu estava lendo na sinopse do Darby na verdade, a interpretação dessa passagem sobre o versículo 2 do capítulo 12. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E depois segue. Na verdade, a alusão a isso aqui, a interpretação literal disso, trata-se não do nascimento de Cristo, como eu havia dito antes, que de fato também aconteceu quando Cristo nasceu, e ele veio de Israel, logicamente, e também Satanás tentou, por todos os meios, matar esse filho. Mas aqui, dentro de todo esse contexto, nós vemos que é uma alusão à igreja que foi arrebatada e está em oculto e está com Cristo. Esse varão que estava grávida com dores de parto, e esse varão que vai nascer, por assim dizer, vai reinar sobre Israel, sobre todas as nações, que é Cristo, e a igreja está associada com ele nos céus. Então é uma alusão mais realmente ao arrebatamento, e esse tempo em que Cristo e a igreja estão nos céus, e nesse período, inclusive, bem definidamente, o período da grande tribulação, que é os 3 anos e meio finais dos 7 anos da última semana de Daniel, que se trata realmente da grande tribulação. Então fica aqui uma correção, apesar que há uma certa ligação em tudo isso, mas o correto mesmo é que trata-se desse período da grande tribulação. O versículo em Judas, versículo 9. Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Sei que os irmãos já passaram, mas voltando no capítulo 12 ainda, versículo 7, nós vemos que Miguel agora ele vai pelejar contra Satanás. É ele que vai fazer juízo, delegado por Deus, logicamente. Ele vai fazer juízo para expulsar Satanás das regiões celestiais. Vai lançá-lo por terra. Então nós vemos aqui que os anjos estão pacientes, no tempo presente, aguardando o momento em que todas as coisas vão tomar o seu lugar. Porque hoje nós vivemos o tempo que nós não sabemos, nós não achamos injustiça da parte de Deus de modo nenhum, como foi dito ontem, mas nós não sabemos por que Deus permitiu que ainda Satanás tivesse acesso à sua presença. Desde os tempos passados, Quando ele se rebelou, Deus deu sentença e deu um lugar que ele seria um lugar de juízo para ele. Mas ele não executou isso ainda. Ele ainda
permite que Satanás vá à presença dele. Quando tem os turnos dos anjos, Satanás ainda vai lá à presença dele. Só que nesse dia aqui de Apocalipse capítulo 12, nós vemos que ele vai ser expulso do céu para nunca mais voltar. Versículo versículo 9, né? Fala que foi expulso. Daí no versículo 10: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Mas essa expulsão aqui, ele tem o caráter, né, de para sempre. Ele perdeu essa posição para sempre. Então, só do fato dele ser expulso, nós vemos esses versículos 10, 11, 12, uma festa, né? Uma expressão de alegria nos céus por Satanás ter sido expulso. E nós devemos entender mais uma coisa, que ele habita nas regiões celestiais, não que ele habita com Deus, né? Ele não, Deus é luz e não há nele nenhuma treva nenhuma. Então ele não comunga no mesmo espaço que Deus. Entendeu isso aí? Ele apenas tem o seu acesso que Deus permite. Então, mas mesmo assim ele vai ser expulso dessa posição que ele tem. E ao descer para cá, ele vai descer com grande cólera, né? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Nosso capítulo, nós vemos que é ele que vai energizar as duas bestas. Versículo 1 é uma besta e o versículo 11 é outra besta. Versículo 1, primeira parte, que vai até o versículo 10, é o sistema do Império Romano restaurado, revivido, encabeçado por uma pessoa. Ele é chamado também de besta. Versículo 11 é outra besta. Esse é o falso profeta, o anticristo. Que levanta do mar, que é o primeiro, né? Versículo 1. O que sobe do mar, que vem do mar, ele vem das nações. Então isso está referindo ao Império Romano. Ele vai se levantar das nações. E da terra, nós vemos que é a parte menor. Ele está falando aqui da parte de onde será levantado o anticristo. Inclusive o seu caráter aqui, nós vemos que ele tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. É uma alusão bem clara, né, ao Império Romano revivido, por causa dessa ferida, né, que foi curada. Isso é, o Império Romano até hoje, né, parece estar extinto, mas ele ainda vai reviver novamente. E nós vemos que no versículo 6, no 5 fala desses 3 anos e meio, né? São 42 meses. E o versículo 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Isso nos fala dos santos celestiais, e que foram ressurretos, né, e os que estavam vivos foram arrebatados. E o versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem são esses santos? Esses são os santos que estarão sobre a terra nesses dias.
da grande tribulação. Esse é um remanescente dos judeus que estarão aqui na terra, que rejeitaram o falso Messias e pregam e falam do Evangelho do Reino aqui na terra, pregando, né, tanto aos judeus como às nações também. Então eles fazem guerra contra os santos e vencê-los. Muitos serão mortos, né? Serão vencidos por Satanás. E esses santos, eles também fazem parte dessa chamada celestial, dos santos celestiais. Porque depois, quando nós vimos, eles estão sob o altar, né? Clamando: até quando não vingas o nosso sangue? Daí é dito a eles que esperassem, aqueles santos, que esperassem até que seus irmãos também fossem mortos, e então se completaria toda essa palavra que está dizendo aqui, que eles foram vencidos, e depois, então, eles são ressurretos, eles ressuscitam e fazem parte desses santos celestiais, juntamente com os demais que já estavam arrebatados e ressuscitados. Eles não fazem parte da igreja, mas fazem parte desses santos celestiais. E tem chamada celestial, porque chamada celestial não é só para a igreja, mas também para os santos, né, do Antigo Testamento, que creram e que serão parte de uma outra família, né, nos céus. A igreja é uma família, esses santos que são os amigos do noivo, outra família, e assim, então esses santos martirizados, mortos na grande tribulação, farão parte também desses santos celestiais. Versículo 7 ainda: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, será então essa besta, né, adorada na sua imagem, que fará, e o anticristo, que é do versículo 11 em diante, ele trabalha para que essas nações e todos os habitantes da terra, inclusive os judeus, esse anticristo trabalha para que eles adorem a essa imagem, essa besta. Então, nós vemos que aqui se trata bem mesmo já desses 3 anos e meio, né, finais, em que será manifestado Satanás, então, expulso do céu, está na terra e seduz, né, a todos com suas artimanhas e seu poderio também que lhe é dado, e enfim, leva todos a adorarem. Isso daqui é o que se cumpre, na verdade, o que o Senhor tinha dito, né, como nós já mencionamos anteriormente também, que o espírito imundo, quando deixa um homem, né, caminha por lugares áridos, e depois de um tempo ele volta e encontra a casa vazia, né, quando ele sai do homem, encontra a casa vazia, e aí ele volta com 7 espíritos piores do que ele, e a ruína daquela casa se torna maior, né, do que a primeira. Então, isso é o que aconteceu com a casa, né, de Israel, e que eles tiraram a idolatria por um tempo do seu meio, Satanás como se fosse expulso dessa casa, mas não puseram a Cristo no lugar. Eles deixaram a casa vazia, adornaram, deixou a casa limpa, mas não colocaram a Cristo nela. Eles não aceitam até hoje, e até esses momentos aqui, como nação, não aceitarão a Cristo. Então Satanás vem e se torna o seu estado pior do que o primeiro. E é o que literalmente, né, acontecerá nesse período aqui. Que Satanás então vem para a grande ruína dessa casa, e os santos, o remanescente
então que é salvo, né? E que crê em Deus, muitos serão mortos, mas muitos ainda sobreviverão, passarão pela tribulação, né? E daí então nós vemos que o estado de ruína, tanto das nações, como principalmente de Israel, será bem pior do que o primeiro. E julgamentos, né, serão executados contra essa nação e contra as nações também. Versículo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus mediante Jesus os tornará a trazer juntamente com ele. Esse que... Ele está falando do arrebatamento, nós paramos no versículo 1, mas aqui ele está falando do dia do arrebatamento, né? Que o Senhor virá e ressuscitará todos os que dormiram em Cristo e arrebatará todos os vivos aqui também, que estão em Cristo. Então isso que o Peixe estava falando no nosso capítulo, dos santos que estão com o Senhor, já que ressuscitados. Nesse capítulo de Tessalonicenses, quando fala os que dormiram, né? Os que dormiram em Cristo, não está falando da igreja só, está falando de todos. Os santos do Velho Testamento também, porque muitos se limitam aos santos da igreja. Isso não está correto, porque o que ele está falando aqui, o que ele está colocando, né, o apóstolo Paulo está colocando, são os dois estados que o homem se encontra. Ou ele está em Adão, ou ele está em Cristo. Isso tanto do Velho Testamento também. Então, quando fala que esses que dormiram em Cristo são os santos também do Velho Testamento. Então, o dia que o Senhor voltar, que nós esperamos que seja hoje, ele vai arrebatar os salvos e todos os santos que dormiram serão ressuscitados, tanto os da igreja como do Velho Testamento também. Então, falando outra vez, quando diz essa palavra em Cristo, no caráter de ressurreição, ele está falando dessa posição, ou em Adão, a pessoa morre ou em Adão, ou ele morre em Cristo. Eu acredito que o próprio versículo 16 de Tessalonicenses 4 faz sentido quando nós entendemos esse princípio em Cristo. E que se trata também dos santos do Antigo Testamento. Porque ele fala, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Esse voz de alarido, voz de arcanjo, é para acordar os santos do Antigo Testamento. O alarido, né? O alarido trata-se dos santos, possivelmente, do Novo Testamento, e acordá-los. E o voz de arcanjo aos santos do Antigo Testamento, que Deus trata com os santos do Antigo Testamento por meio de anjos, tratou com eles por meio de anjos. E com a trombeta de Deus, esse é para reunir os vivos. A trombeta é tocada para juntar, então para reunir os vivos e então arrebatá-los. Transformados, né? Logicamente, carne e sangue não herdarão o reino. Eles transformados nos seus corpos, então serão arrebatados. Então, é bem claro isso, inclusive depois quando nós vemos no Apocalipse mesmo, sobre os 24 anciãos, os 4 animais, seres viventes,
nós vemos ali que são os santos, todos os santos, né, celestiais. Ainda não está no começo de Apocalipse, não está separado ainda. Só no capítulo 19 que nós vamos ver que há uma separação, então, da igreja, né, com os demais santos, que são chamados os amigos do noivo, né? Então é muito claro isso, realmente, e é importante, porque nós vemos que tudo vai fazer sentido, né, quando nós estamos lendo o restante de Apocalipse. E sobre esses santos que ainda não morreram, mas que fazem parte dos santos celestiais, esses santos, repito, que ainda não morreram, mas que morrerão durante a grande tribulação, esses santos farão parte também da primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, ela não se dá de uma vez só. Primeira ressurreição, nós temos 3 fases distintas. Nós temos Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, também é parte da primeira ressurreição. E esses mártires, esses que morreram na grande tribulação. Esses 3, então, fazem parte dessa primeira ressurreição que vai nos falar no final de Apocalipse. Então, daí forma sentido tudo isso. Porque se nós pensarmos na ressurreição dos mortos, que era conhecida no Antigo Testamento, nós pensamos numa ressurreição todos de uma vez só. Não. A ressurreição dos mortos realmente vai ressuscitar todos de uma só vez para a condenação. Mas a ressurreição dentre os mortos, nós temos essas 3 fases. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda, e depois esses mártires, esses que morreram na grande tribulação. Até um pouco mais, ontem nós mencionamos, né, sobre amor de Deus e também como Deus permite certas coisas, né, nesse mundo de pecado. E aqui nós estamos vendo também uma multiforme sabedoria de Deus sobre esses mártires, sobre essas pessoas que o poder que eles terão nesses dias é de se submeter a esses julgamentos. Por exemplo, no versículo 7 do capítulo 13 de Apocalipse: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Deus está permitindo, foi dado a ele, ao dragão, a Satanás, todo esse poder, fazer guerra contra os santos e vencê-los. Já está predito isso. Então, o poder dos santos vai ser, diante de Deus, aceitar esses juízos que virão naqueles dias. Por quê? Porque é necessário. Deus estará experimentando a todos, provando a fé de cada um, mostrando o seu poder em dar vida e fé a esse remanescente, a esses mártires, e ao mesmo tempo estará também empregando o seu juízo sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho da graça de Deus. E aqueles, né, que nesses dias estarão vivendo e que antes tiveram essa oportunidade tão magnífica de aceitar tão grande salvação, tão grande amor de Deus, do seu Filho, enfim, tudo, e rejeitaram isso. Então, nesses dias, eles também serão provados e serão castigados, por assim dizer, né, pela vara do juízo de Deus por terem rejeitado a Cristo. E isso é também o que nós temos em 2 Tessalonicenses, né? Para mostrar esses versículos, 2 Tessalonicenses 2, nós temos 5 minutos ainda, podemos ler desde o versículo 1 de 2 Tessalonicenses, mostrando toda essa trajetória que nós temos falado, né? E que pelo ministério do apóstolo Paulo foi trazido tão claramente à tona.
Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, ou de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo, seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, mas há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Então, nesse contexto, nós vemos toda essa história, que nós estamos vendo mais detalhadamente no Apocalipse, e que vimos também nos estudos da quarta-feira em Isaías, e continuaremos vendo nos estudos do profeta Jeremias também, que nos falam muito desse período da tribulação.